percebe que quando a gente traz o ego pra qualquer coisa que a gente vai fazer para Deus, gente, a probabilidade de dar errado é muito alta. É muito complicado, né? O orgulho ele faz com que a gente não cega. E a gente muitas vezes tá aqui, né? Um cego, ele não sabe por onde tá andando. E muitas vezes ele tropeça, ele cai, muitas vezes ele faz algo errado. Então, quando a gente deixa o orgulho dominar a nossa vida, a gente acaba vivendo uma vida cheia de pecado. Porque a gente tá fazendo algo que é pra Deus, que não é pra gente se glorificar, mas a gente teve aquela ideia ali e a gente quer que todo mundo reconheça que foi nosso. Foi um momento, assim, sabe, tão especial pra mim, porque eu entendi que ali é que Deus me queria naquele lugar. E que e talvez, se não fosse por isso, eu nem sei como é que eu estaria hoje, sabe? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Oi, gente, eu sou a Sofia. Eu sou o Felipe. E aí, sejam muito bem-vindos a essa nova temporada, novos episódios, tá tudo muito legal. E não perca nenhum desses episódios, já vai acompanhando e curte esse vídeo também. Com certeza, gente, essa temporada está sensualmente, Demais. tá tipo assim, tá incrível, perfeito. E eu tenho um recadinho pra você. As inscrições da nossa Escola Sabatina dos Adolescentes vai abrir em junho, então já se prepara pra garantir a sua. Isso aí, e é por aqui que a gente estuda, então não deixe de ter a sua para você acompanhar mais de perto tudo que a gente tá falando e ler também e acompanhar com a gente, dizer sua opinião aí nos comentários também. E você se sinta livre para falar o que você quiser nos comentários. Um pedido de oração, algo que você achou sobre o tema da lição, algo que você queira complementar também, então sinta-se livre. E Sofia, nós estamos com uma convidada também muito especial Demais, aqui, né? muito especial. Vocês nunca viram ela aqui, é a primeira vez dela, o primeiro episódio dela, e a gente tá muito feliz de inaugurarmos ela aqui Sim. com a gente. Ela já trabalha há 12 anos na obra, gente, 12 anos é muito tempo. E vamos apresentá-la, Felipe. Sim. Em 3, 2, 1. Ellen! Seja muito bem-vinda, Ellen! Ai, gente, muito obrigada. Não precisa falar que eu tenho 12 anos trabalhando. Né? O que o pessoal vai achar da minha idade, né? Ela é novinha, gente. Novinha. Mas eu tô bem feliz, A tá? gente tá muito feliz de você ter aceitado o nosso convite também. Eu tenho que fazer essa brincadeira. Eu sempre vou lembrar agora de você, Ellen White. Pois é. Meus pais, eles estavam bem inspirados Tá. no Inspirado espírito de pela profecia. igreja, sim. Com Quando eu não... certeza. A gente já vai começar com o nosso quadro novo, que... Como que é o nome do Conta quadro? pra mim, Conta pra mim. Isso daí. Obrigada, Felipe. Você vai tirar uma palavra daqui de dentro da caixa. E, de acordo com essa palavra, você vai dizer alguma experiência que você teve. Um testemunho, uma testemunho, música. isso, alguma música que te lembre essa palavra. E aí, é isso aí. Aqui. Vamos lá. Testemunho. Testemunho. E aí, qual você tem um testemunho pra contar pra gente? Olha, eu tenho um testemunho que eu vou compartilhar com vocês. Que foi logo quando eu comecei a trabalhar pra igreja. Então, eu trabalhava em uma agência antes. E aí, eu fui convidada pra trabalhar, né? Pra igreja, na parte ali de mídia, né? Sou publicitária, trabalho nessa parte de mídia e tal. E logo quando eu cheguei pra trabalhar, eu tava em um momento, assim... que eu não ouvia tanto música, assim, da igreja, né, e tal. Eu aceitei trabalhar, mas eu não tava naquele melhor momento comigo mesma. Foi em 2013 isso, né, tem um tempinho. Então, eu não tava naquele meu melhor momento e tal. E quando eu comecei a trabalhar, a minha sala, ela ficava em frente ao estúdio da Rádio Novo Tempo. Porque antes, o centro de mídia aqui da Associação Bahia, aqui em Salvador, ele ficava no estúdio da Rádio Novo Tempo. E aí, a minha sala era em frente à rádio, ao estúdio da rádio. E eu ouvia as músicas o dia inteiro, de 7h30 às 5h30. Então, assim... Foi um momento, assim, sabe, tão especial pra mim, porque eu entendi que ali, que Deus me queria naquele lugar. Entendi. E que e talvez, se não fosse por isso, eu nem sei como é que eu estaria hoje, sabe? Então, eu nunca pensei em trabalhar pra igreja quando eu fiz meu curso de publicidade, quando eu trabalhava em agência. Eu não pensava, não era um sonho. Não fiz o curso pensando nisso, que muita gente faz, né? Uhum. Não, eu tenho... Não era um sonho, assim, né? Eu queria fazer, mas não era um grande sonho. Mas eu percebi muito, assim, que Deus me colocou ali, Ele tinha planos na minha vida. E foi muito especial, assim, eu passei muita coisa de lá pra cá.
E a minha fé ela é renovada dia após dia. De tanto que eu ouço histórias legais de pessoas, eu vou na casa de pessoas e sabe assim? Então eu percebo muito assim a mão de Deus, sabe? Me guiando ali e me mostrando que o meu dom eu preciso dedicar, sabe? Pra ele. Então, E é muito legal, tem um ambiente assim, né? Que a todo momento você ouve de Jesus, você se sente mais próximo dele, é muito legal isso daí. Você se fortalece Com espiritualmente, né? certeza, E é com muito certeza. bom você trabalhar pro Senhor. Imagina, você tá fazendo algo que você gosta, mas ao mesmo tempo você tá dedicando a Deus. Você tá fazendo a missão. Isso traz uma felicidade muito grande no coração, né? sim, e foi algo assim que foi aos poucos, sabe? Não foi aquela coisa que eu cheguei com aquela super empolgação, porque geralmente acontece muito disso. É o seu sonho trabalhar pra igreja, então você chega toda empolgada e tal. Eu não, eu nasci ali naquele ambiente, né? Então eu sou filha de pastor, eu nasci naquele ambiente, era só mais um local, né? Ali Você já tava já acostumada, tava era acostumada. comum. E aos poucos eu fui amando. E hoje eu amo muito, muito, muito trabalhar pra igreja. Eu amo esse ministério, sabe? Eu amo comunicação. Mas sabe o que foi? Foi uma construção. Eu acho isso muito legal, porque foi bem diferente, né? Foi uma construção. Hoje eu amo muito trabalhar nesse ministério. E nem sempre foi assim, sabe? Que Foi legal. Deus te moldando, Deus Com vai te certeza. conduzindo. Porque você não gostava, você já estava acostumada com todo aquele ambiente, na igreja e tudo mais. Mas Deus foi te mostrando um sonho novo pra você, E né? te direcionando a lugares que você nem imaginava que você ia, né? Pra honra e glória dele, que bom. E hoje você Que tá aqui lindo. com a gente no Manacast, que Olha coisa lá. Com incrível. certeza. E a gente, pra gente linkar a sua história, fala sobre o direcionamento de Deus, né? E aqui a gente tá falando sobre uma visita tumultuada, né? Só que essa história vai contar que Jesus ele chegou no templo mostrando a palavra do Senhor. Ele estava lendo a Bíblia, falando sobre a verdade de Deus, mostrando o que Deus ele queria pro seu povo. Só que o povo não gostou muito. E muitas vezes Isso. quando Deus nos mostra um caminho, a gente muitas vezes não aceita. Você aceitou o chamado de Deus e você está vivendo os planos de Deus. Mas o povo de Israel, nessa história aqui, eles não estavam aceitando. Esse foi o grande problema dos judeus. E a gente queria que você contextualizasse a gente um pouco dessa história e nos pontuasse, assim, as coisas que você achou mais legal, mais interessante, mais importante dessa lição aqui. O que eu achei mais legal dessa lição, eu gosto muito dessa história. É uma história, assim, que inclusive é um contexto bíblico um dos meus preferidos, assim, sabe? Porque tem um trechinho que fala assim, que quando Jesus ele contou aquela história para aquelas pessoas, que já eram pessoas que já acreditavam em Deus, que já estavam na igreja, sabe? Eram pessoas que já estavam abertas para esse tipo de história e tal. Por que elas Se revoltaram. se revoltaram? Sabe? O que estava no coração delas? É O que fez elas se revoltarem? E para mim é muito interessante essa história porque a gente está inserido muito em um contexto assim. A gente está inserido em um contexto em que a gente está dentro da igreja, eu, no caso, trabalhando para a igreja, com pessoas que também estão trabalhando para a igreja. Então, muitas vezes eu já me peguei muito observando isso acontecer nos nossos dias mesmo. Mas aí tem assim, ó, Jesus, ele era a personificação da pureza. E eles eram impuros. Sim. Sua sinceridade revelava a insinceridade deles e fazia com que vissem a iniquidade em seu detestável caráter. Então, muitas vezes, algumas características que a gente tem, porque nós somos pecadores, nós levamos, né, essas nossas características que não são legais para tudo quanto é lugar. Para nossa casa, para o nosso trabalho, para a igreja, para o nosso ministério. Então, muitas dessas características que nós temos, elas nos afastam de ver a verdade, a pureza, o que Deus quer na nossa vida. E esse orgulho deles foi como uma venda, né, pra eles, que impediu que eles vissem a verdade que Jesus queria falar. Eles queriam ouvir algo que aumentasse, que inflasse o ego deles, que fosse algo que eles desejavam ouvir, mas não o que Jesus precisava falar ali. E isso do ego é uma coisa muito complicada. Demais. Principalmente quando a gente tá trabalhando pra Jesus. Porque assim, por exemplo, eu tive uma ideia. Tive um sonho em casa. E aí vai ser uma ideia que vai ser muito legal pros adolescentes. Dando um exemplo aqui, né? Vai ser uma ideia que os adolescentes vão gostar e tal. Mas eu, Ellen, criei essa ideia. E aí quando eu venho com isso no meu coração, eu percebo, eu tenho 12 anos trabalhando com isso.
E eu sempre percebo que quando quando a gente traz o ego pra qualquer coisa que a gente vai fazer para Deus, gente, a probabilidade de dar errado é muito É alta. muito É muito grande. E é grande. muito difícil, né? Separar aquilo que é nossa criação sabe? Essa coisa do ego é muito difícil a gente separar. Porque a gente tá fazendo algo que é pra Deus, que não é pra gente se glorificar, mas a gente teve aquela ideia ali e a gente quer que todo mundo reconheça que foi nosso. E isso é extremamente perigoso, porque a gente perde um pouco perde um pouco não. Perde o propósito do qual a gente tá fazendo aquilo, né? Perde o foco da nossa missão, né? Exatamente. Perde o foco de ser cristão. O cristão, ele não quer mostrar pro mundo, eu sou bonzão, eu sou santo. Não, o cristão, ele quer mostrar pro mundo Jesus. E em nossa vida, em nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, nas ideias que a gente estiver elaborando, a gente tem que mostrar Cristo. E E um, não nós. e um personagem da Bíblia que eu admiro muito é João Batista, porque ele entendeu muito bem esse propósito dele. A gente fez podcast também sobre João Batista, e ele entende muito bem o propósito dele, que é ali preparar o caminho para Jesus, e ele não deixou que aquilo subisse a cabeça dele e ele se vangloriasse, sabe? Não, ele entendia muito bem o propósito dele e para quem ele estava fazendo tudo aquilo. E é isso que a gente tem que fazer. E João Batista, ele vai ter uma frase muito interessante que ele, na própria Bíblia, vai dizendo, né? Que ele cresça e eu diminua. O importante não é aqui que eu apareça, mas que Cristo apareça na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, em tudo que eu fizer. Cristo, ele tem que ser o principal objetivo. Cristo, ele tem que resplandecer em minhas atitudes. É mesmo. Trazendo assim um pouco pro meu contexto. Por exemplo, eu faço algumas artes gráficas. Então, assim, trabalho com design, trabalho com produção audiovisual. Então, com social media. Então, por exemplo, uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas que eu tô ensinando, que eu ajudo, né, a desenvolverem seu dom ali, artístico e tal. Tem algumas pessoas assim, né, que eu já ajudei nessa minha caminhada aí na igreja. Eu sempre falo assim, nossas artes não são nossos filhos. Nossos projetos, nosso vídeo, nossa edição, a gente não faz pra gente. Porque, por exemplo, muitas vezes eu faço uma arte que eu acho ela muito legal. Aí eu vou, compartilho, e a pessoa que precisa daquela arte ali pra usar, não gostou tanto. Sabe? E tá tudo bem. Entende? A arte eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pra um propósito maior. E muitas vezes, realmente, ela não ia servir, não ia ser o melhor ali pra aquele momento. Então, um vídeo, então um projeto, sabe? Assim, então eu reflito muito sobre essa questão do ego, porque a gente que trabalha com criatividade, a gente tende a realmente se apegar muito às nossas criações, sabe? E é uma coisa assim que eu sempre converso muito, bem legal essa lição, porque é um assunto que eu converso muito com a galera que eu trabalho, assim, de outros... Enfim, eu tenho muitos amigos que são dessa área, eu converso muito com eles, porque é uma coisa que a gente sempre vê que não dá bom, sabe? Quando você realmente fica muito inflado de ego. Então, essa lição é muito interessante pra gente pensar sobre isso. Sim, verdade. e porque também, né, a história vai contar que depois de algum tempo, quando Jesus ele tava pregando lá, tava falando a verdade, né, eles estavam se doendo, porque eles não estavam aceitando, porque eles queriam que Jesus falasse, não, porque vocês são bons demais, mas Jesus fala, vocês estão precisando de Cristo, vocês estão precisando ler mais a palavra, vocês estão precisando ler mais as profecias, então eles já estavam se doendo. E o que eles fizeram? Levaram Jesus para um monte, né, e queriam assassinar Jesus, sabe? O seu ego estava cegando eles ao ponto de eles quererem matar o Filho de Deus. Eles não estavam entendendo as suas atitudes. E é isso que o pecado, né? O orgulho, ele faz com a gente. Ele nos cega. E a gente muitas vezes tá aqui, né? Um cego, ele não sabe por onde tá andando. E muitas vezes ele tropeça, ele cai, muitas vezes ele faz algo errado. Então, quando a gente deixa o orgulho dominar a nossa vida, a gente acaba vivendo uma vida cheia de pecado. E eles também eles não entendiam tão bem o propósito de Jesus ali. Eles achavam que Jesus viria para libertá-los dos romanos e etc. Quando, na verdade, Jesus queria libertá-los do pecado, né? Que é algo muito maior. Então, será que você poderia contar um pouquinho mais pra gente sobre essa questão de... que eles não entendiam, de fato, qual era A verdadeira que eu missão falei, a de verdadeira Cristo, né? missão de Cristo. E por que isso é tão perigoso, né? A gente não entender qual era... Essa questão é muito interessante porque, na verdade, era uma questão
que aquela época ali, as pessoas elas eram, parece, mais intensas, né? Sim. A gente sente uma intensidade que é bem interessante, porque é uma intensidade que eu vejo muito nos adolescentes. Eu sempre, uma coisa que eu observo, assim, dos adolescentes, nessa intensidade. Então, assim, é sim, não, não. É sim, não, não. Então, eles já tinham uma convicção muito forte do que era o certo e do que era o errado. Então, era aquela questão das leis. A lei é isso aqui. Pronto. Acabou. Sabe? Não pode fazer nada no sábado. Então, quando Jesus curou no sábado, era um erro. Era um total. erro curar alguém que estava sofrendo, que estava, sabe, assim, passando por dificuldades no sábado, porque era o sim, não, não. Sabe? E, assim, às vezes, não é bem assim. A gente tem que estar aberto. É muito engraçado isso, porque às vezes a gente tem uma convicção. O adolescente, ele é cheio de convicções. Então, eu acredito nisso. Acabou. Sabe? Até alguém tirar isso da nossa cabeça. Eu tô me colocando como adolescente. Até alguém tirar isso da cabeça, né? E mudar o seu pensamento. Por exemplo, às vezes o adolescente, ele tem uma dúvida sobre Cristo. E eu converso muito, assim, com um pessoal que é da idade de vocês. E eu observo muito isso, assim. Eu não sei se isso aqui é legal na Bíblia. Mas se você está aberto para ouvir e se colocar no lugar de quem vai aprender, ou você tem uma opinião formada e acabou. Entende? É verdade. Então, eu acho assim que o que eu vejo muito nessa lição e nessa época, Nesse assim, contexto. nesse contexto, eram pessoas que eram muito fechadas, sabe, assim, para ouvir a voz de Deus. Além do que aquilo que elas foram sempre ensinadas, sabe? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com ego também. Entende? Eu acho que uma coisa linka a outra. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender coisas novas. E talvez a nossa opinião, ela pode mudar. E ok, gente, sabe? Mudar de opinião, aprender coisas novas, estar abertos a isso. Às vezes a gente tem uma opinião tão forte sobre algo que às vezes alguém vai estar contando, vai estar falando sobre, vai estar nos explicando uma visão que talvez seja Deus usando essa pessoa para nos explicar algo que a gente tinha dúvida, que talvez a gente só entenda no céu. E a gente tá tão fechado para a opinião de outras pessoas, para aprender mais e tal, que a gente não, sabe? Não quer saber. Ninguém vai mudar minha opinião aqui. É muito difícil. E eu percebo esse contexto muito forte nessa época, sabe? Você falou uma coisa interessante, é sobre ouvir a voz de Deus, né? E na nossa vida, muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. Porque a gente está tão acostumado, como você disse, os judeus, né, o povo de antigamente, estava tão acostumado com as tradições, com as regras. Quando Jesus veio mostrar a verdadeira essência da lei do Senhor, eles não quiseram aceitar, porque eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus e trazer para a nossa vida. Será que muitas vezes a gente está disposto a ouvir a voz de Deus? Será que a gente está disposto muitas vezes a viver os planos de Deus? Porque a gente está acostumado com a nossa vida, a gente já tem tudo feito, né? A gente está confortável ali naquele... E a gente tá falando sobre discipulado, né, missão e tudo mais. E se Deus falar que você vai ter que ir para outro país? Mas sim, eu já tenho tudo certinho. Eu vou sair da escola, vou para a faculdade, vou ter minha família e tudo mais, e eu já tô com minha vida aqui. Então, Senhor, se o Senhor quiser que eu vou para fora, vou para algum lugar, eu não quero, porque o Senhor vai me atrapalhar. Você vai fazer uma mudança aqui que eu não quero. Com certeza. E Deus, muitas vezes, ele pode nos pedir isso ou muitas outras coisas, né? O que é que Deus ele quer te falar que você não quer mudar? A gente tem que começar a refletir sobre a nossa vida para prestar mais atenção na voz de Deus, porque Deus ele quer se comunicar com a gente. E Jesus usou o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Então a gente tem que separar também um momentinho na nossa semana para a gente pegar a nossa lição, a nossa Bíblia e ver aqui o que é que Deus ele quer falar comigo. Isso que o Felipe falou é muito interessante, porque às vezes a gente planeja a nossa vida inteira, diversas coisas, e aí tudo planejado, e a gente percebe, eu nem consultei a Deus, e eu fiz todos esses planos, e eu sequer consultei a Deus. Aí Deus aparece e fala assim, eu quero que você vá para outro país pregar o evangelho. A gente fala, poxa Deus, mas você nem me falou nada. Aí Deus fica assim, né? Mas você me perguntou, você sequer falou para mim dos seus planos, sabe? Sendo que Deus tem planos muito maiores pra gente. E a gente tem que procurar sempre viver a vontade dele pra nossa vida. Com certeza. E não é fácil você ouvir a voz do Espírito Santo. Com certeza. E às vezes a gente quer muito algo. A gente quer muito algo e a gente ora muito por aquilo. E é muito difícil você querer muito algo e você perceber que não tá sendo realizado essa vontade, sabe? E não sei se você já
já perceberam, se perceberam numa situação de você não ouvir a voz do Espírito Santo? Vocês já tiveram uma situação assim? De que você... o Espírito Santo falou... Ele falou no meu coração, mas eu segui outro caminho, meu Deus do céu. É bem complicado. Você orava pedindo a resposta e não conseguia, tipo, sentia que não ouvia, mas tava ali na sua frente a resposta e você só tava Ignorava. com a venda. Já aconteceu uma situação bem complicada comigo com isso, que eu fiquei assim... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu demorei um tempo pra falar sobre isso, porque foi tão tenso assim, mas eu vou contar aqui pra vocês. Olha, que isso, hein? Uma vez eu tava indo pro trabalho de carro, e era bem pertinho, eu morava bem pertinho assim do trabalho. Mas eu tinha pouco tempo que eu tinha tirado carteira, tinha pouco tempo que eu dirigia assim, que eu tava dirigindo com o meu carro. E aí eu ainda tava um pouco insegura. E aí no caminho pro trabalho, eu vi uma pessoa do meu trabalho indo, né, pra onde eu tava indo, uma funcionária. E eu senti aquela voz, assim, tipo assim, pra dar carona. Mas naquele contexto que eu tava, assim, de eu não sabia muito onde parar, eu tava numa avenida bem complicada que tem aqui em Salvador, muito carro, assim, um horário de pico. Aí eu, não vou não, parar não. Não parei. Aí estou eu no culto, porque na Associação Bahia e outros escritórios administrativos sempre tem um culto às 7h30 da manhã. Sim. Aí eu estava ali no culto, cheguei, né? E aí comecei a ver um burburinho, assim, uma pessoa foi na frente, falou uma coisa assim para um administrador, voltou. Aí o administrador saiu com pressa, aí eu, nossa, o que aconteceu? Aí logo em seguida, eu peguei e descobri que a pessoa que eu senti no meu coração que eu ia dar uma carona foi assaltada. Levou o assaltante deu uma facadazinha assim na perna. Não foi nada grave, mas foi tipo um grande susto e tal. Deu uma facadinha assim na perna. Então, assim... E na hora eu contei pra uma amiga minha e fiquei paralisada, assim, sabe? E aí, de lá pra cá, isso tem um tempo já. De lá pra cá foi o momento mais tenso, assim, sabe? Que eu mais percebi, eu não as consequências ouvindo. De não ter ouvido. As consequências. Então, de lá pra cá, Com certeza, deve ter sido um baque. Foi um baque. Um trauma, assim, né? E você falou isso aí sobre escolha, né? Que você poderia ter parado e tudo mais. E C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Deus não liga para os bons sentimentos, mas para escolhas. Então, a gente tem que começar a refletir sobre quais escolhas nós estamos tomando. E ouvir mais a voz de Deus. Porque, por mais que... Senhor, mas é meu sonho. Mas Deus, ele faz coisas maiores. A gente tem que crer nisso. A gente tem que ter a certeza de que a vontade de Deus sempre é melhor para a nossa vida. Que essas escolhas estão de acordo com a vontade dele. Sim, com certeza. Com certeza. E a lição toda fala muito sobre isso, né? De ego, das escolhas que eles tomaram. Porque a gente vê, né? Nossa, é bem louco, né? Imaginar impressionante. Impressionante imaginar que, nossa, eles escolheram, ouviram algo que eles não queriam. E no coração deles, eles queriam assassinar Jesus por conta do ego, né? E até onde esse ego que a gente tem, essa nossa parte humana, pode nos levar, sabe? E eu acho que essa lição nos trouxe vários questionamentos, várias coisas, reflexões, coisas de se pensar, de fato. Eu acho que nossos questionamentos sobre Cristo, eles falam muito mais da gente... do que a gente tá refletindo sobre Cristo, só que Cristo ele faz refletir sobre a nossa vida, né? Porque é uma forma a gente tem que se comparar a Cristo, né? Jesus nos chamou para ser imitador. Então, quando a gente vai olhar para a vida de Cristo, a gente olha para nós e fala, meu Deus do céu, tem algumas coisas erradas aqui que a gente tá precisando mudar. Então, acho que é isso que Cristo ele quer. Ele quer que a gente reflita mais sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira, para que a gente possa cada vez estar mais próximo dele, mais parecido com Cristo. E é um impacto muito grande quando a gente se vê distante de Deus, né? O quanto a gente muda. Porque tudo que a gente tem de bom não é nosso, com certeza. Porque se fosse depender da nossa natureza humana, nossas características iam ser um ego inflado, orgulho, arrogância. Todas essas coisas ruins, né? Que são o oposto do que Jesus é e do que ele representa. E quando a gente está perto de Jesus, essas coisas vão parando de ser quem a gente é, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito bonito. Jesus é incrível, né? Tá vendo como a gente teve esse bate-papo aqui incrível, refletiu sobre a sua experiência e como Deus ele agiu na sua vida. Então, é bonito ver Deus conduzindo a vida das pessoas, né? Então, isso é um exemplo para você, adolescente, que tá nos assistindo. Saiba que Deus, ele vai conduzir sua vida. Por mais que você tenha um sonho muito grande, primeiramente, entregue na mão do Senhor, porque ele tem planos maiores para você. Isso aí. A gente queria que você orasse pra gente encerrar esse episódio. Então vamos lá. Oremos?
Senhor, quebranta nosso coração para que possamos estar abertos para ouvir a Tua voz. Nos usa e essa oração é para que a gente se deixe também ser usado, queira ser usado, esteja aberto para ser usado por Deus em todas as situações da nossa vida. Nos ajude, nos abençoe. E é isso que eu te peço, Senhor. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido o episódio até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Isso. E não se esqueçam de acompanhar todos os outros episódios dessa temporada. Isso. Que estão muito, muito legais. E também curta esse episódio e mande para um amigo seu que você acha que vai gostar de assistir esse episódio. E de ser edificado pela palavra de Deus. Isso aí. Tchau, tchau, gente.